Estamos ao vivo? Estamos ao vivo. Tudo bem, gente? Como é que vocês estão? Boa noite a todos e todas. São exatamente 20 horas e 30 minutos no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil e o mundo, edição do Conexão Tucum, edição número 22. Os assuntos mais importantes da atualidade sob o ponto de vista progressista. Agora, na página do Facebook, do Na Raça e na Paz, Conexão Tucum, com o Marcelo, diretamente de Salvador. Hoje o Hudson Rodrigues não está presente, vai estar no chat com a gente, do Distrito Federal. E este que vos fala, José Braga, que também estou na capital baiana. Sejam bem-vindos e bem-vindas, todos e todas. Conexão é o oferecimento de nós mesmos, a gente que se dispõe a estar aqui, a gente que conversa durante a semana, tenta preparar uma pauta, pegar um assunto. Bilhões de pessoas podem nos acompanhar pelo Facebook, mas também tem reprise no YouTube e os outros conteúdos que a gente também posta no Instagram, no Twitter, sempre no @Na Raça e na Paz. O Conexão se inspira no simbolismo do Anel de Tucum, que representa o engajamento com causas sociais, como justiça, igualdade para todos, a partir de uma mística. Também usam o Anel de Tucum pessoas que estão ligadas às causas sociais e acreditam em um mundo mais igualitário. Então é isso. Boa noite, nossas duas queridas esteticamente privilegiadas, Marcele e Patrícia. Boa noite, Marcele. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. É uma alegria enorme estar aqui de novo. Na semana passada eu fiquei nos bastidores me coçando, mas hoje eu estou aqui para debater temas atuais e relevantes com vocês. Boa noite, Pati. Boa noite. Senti muita falta semana passada, viu, Sally? Que bom que você está de volta. E hoje é a falta de Hudson, né? Mas muito bom. Mais uma segunda-feira a gente está aqui, numa semana que a gente tem muitos temas para conversar, né? Uma semana que foi, semana anterior, bem cheia. Então vamos bater esse papo, né? É isso aí. Muito bem, então, gente, a gente, divulgou essa live, né, com bastante antecedência, 3 dias também, é bastante antecedência no Brasil de hoje, tudo muda muito rápido, e a gente fez uma divulgação em cima de um caso que, digamos assim, estressou as instituições democráticas, estressou a nossa democracia nessa semana passada, que foi a prisão do deputado bolsonarista, do deputado Silveira. Eu esqueci o primeiro nome dele, mas também não importa, ele é personagem menos Daniel importante. Silveira. Não, Daniel Silveira. Mas, enfim, é o menos importante. O que a gente está tentando analisar aqui, em cima do caso dele, é o que veio antes e os desdobramentos que vieram depois. Aí eu quero propor agora aqui para vocês que estão assistindo, para a Paty, para a Marcele, que a gente vai começar fazendo esse bate-papo. Eu vou ler aqui um texto jornalístico, perdão, um texto de opinião sobre o caso Daniel Silveira, do professor Wilson Gomes, da Universidade Federal da Bahia. Ele é professor de comunicação política e tem, enfim, muita interação com esse processo de redes sociais, né? E como esse deputado, ele teve muita, digamos assim, na verdade, o caso dele está diretamente vinculado à atuação dele em redes sociais, eu acho interessante a visão dele sobre o uso dessa ferramenta pelo Silveira, né? E aí eu quero, antes da gente começar aqui a fazer o conteúdo de cheio, convidar vocês, compartilhem essa live, né? Cliquem aí no compartilhar, peguem o link, coloquem nos grupos de vocês. Sempre enquanto vocês estão falando, eu também estou compartilhando, algumas pessoas vão entrando no meio, já vão se juntar à nossa comunidade. Eu estava um pouquinho antes daqui, meninas, vendo uma live que estava o pastor Henrique Vieira. E eu achei muito bonito e vou copiar dele. Ele tá na live chamando as pessoas, venham para nossa comunidade. Então vamos começar a chamar também a nossa comunidade aqui do Conexão Tucum. Então é isso, vamos
compartilhar. Obrigado a todos que já estão vindo. Já não sei, já tem comentários aqui. É o Hudson que está dando a boa noite. Hoje ele ficará aqui pelos comentários. E aí a gente vai, enfim, chamando mais e mais pessoas para poderem refletir junto com a gente, parar para pensar. Eu acho que é terapêutico para a gente, é terapêutico para quem assiste, para quem comenta, para quem é convidado, faz a gente parar para pensar, para que as notícias não passem por nós e nos atropelem, mas para que a gente pare e reflita e tente pegar o sentido de tudo isso que tem acontecido ao nosso redor em cima dessas notícias e desses acontecimentos. Bom, então eu vou ler aqui um pouco do texto, e aí, na hora que vocês quiserem, vocês podem interromper e comentar em cima, né? É um texto um pouquinho longo, mas é porque traz um histórico antes e depois do caso do Daniel Silveira. Diz o seguinte, o texto ele tem um título bem interessante. Quando os pitbulls atacam, a democracia precisa se defender. Então aqui, pelo título, já dá para ver um pouco a postura do professor. O deputado Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro, eleito na onda antipolítica e autoritária de renovação da política pelo movimento bolsonarista em 2018, credenciou-se ao cargo de deputado federal, na opinião dos eleitores fluminenses, justamente por ter protagonizado um dos episódios mais grotescos daquele ano, a quebra assintosa da placa em homenagem à vereadora assassinada, Marielle Franco. A ficha corrida precedente do deputado é bizarra e desenha nitidamente o perfil de um desses pitbulls de tatame que passou a vida cometendo pequenos crimes e atos antissociais. Valentão, afrontoso e ameaçador. Gaba-se de ter matado 12 pessoas na carreira como policial da PM no Rio, de onde conseguiu a proeza de ser expulso depois de tantas que aprontou. Mas, em 2018, o movimento bolsonarista oferecia uma oportunidade de, enfim, ser alguém na vida. Para inúmeras almas perdidas, desajustadas, perdedoras, mas com autoestima elevada, que podiam agora culpar o governo, os liberais, o comunismo e o globalismo pelo próprio fracasso. Daniel Silveira tinha o físico, o passado e as ideias perfeitas para o papel. Afrontar, insultar e intimidar, como os líderes do novo movimento, ele sabia fazer. Discursar contra o mundo de hoje e se fazia vítima do PT e dos comunistas. Ele também conseguia. Culpar os comunistas e o globalismo, ele podia aprender. Ter um presente ou passado militar ou miliciano, ele já tinha. Pronto. Quebrar a placa de Marielle, mulher, de esquerda, lésbica, vítima das milícias, negra, era o ato simbólico que faltava para poder despontar dentro da multidão de militares e ex-militares, valentões de academia, adoradores de armas e odiadores de tudo que está aí, que apostava, no cavalo do bolsonarismo que passava selado à frente. Bem, todo mundo já sabe que esta semana o deputado foi preso por determinação do STF, depois de ter postado um daqueles vídeos bolsonaristas de desafio às instituições republicanas, que consistem, em geral, no tripé de desqualificar as instituições e os seus membros, elogiar a ditadura militar e a sublevação da massa contra o Congresso ou a Suprema Corte. Ele fez isso em vídeo, foi ao Twitter defendê-lo e continuou em desafio até que a Polícia Federal bateu a sua porta com um mandado. Assim, ainda assim, redigiu mais 2 desacatos e afrontas ao STF, antes de ter o celular confiscado. O vídeo é para quem tem estômago forte. O juiz Fachin é chamado de mau caráter, marginal da lei, homenzinho, cara de filho da puta e cara de vagabundo, além de outras baixarias que não me atrevo a reproduzir. Do juiz Gilmar Mendes, diz e repete que vem de sentenças. Do ministro Barroso, insinua-se a homossexualidade. Tudo isso apimentado com expressões do mais baixo calão. Não para, contudo, nos insultos e no ataque à imagem e à reputação dos membros do STF. Nem isso é o mais importante. A investida de verdade é contra a própria corte e a sua legitimidade, não apenas insinuando que vive em conluio com bandidos, que recebe rachadinha do crime, como também elogiando o regime de exceção do passado que cassou ministros do STF.
Por fim, e sobretudo, recomenda que a exceção autocrática seja novamente posta em prática, colocando-se todos os juízes da Corte Suprema na cadeia, conforme o desejo expresso por Weintraub no ano passado, ou pelo menos que algum ministro seja cassado e preso, para que os demais parem de impedir o presidente de governar. Daniel Silveira é apenas mais um dos inúmeros Bolsonaros de que se compõe o bolsonarismo. Só que um Bolsonaro bombado, uma criatura da era das mídias digitais, que blefa possuir saber jurídico. Não fez nem disse qualquer coisa que Bolsonaro já não tenha feito e dito a vida toda, na era da TV, tendo sido sucessivamente absolvido pelo Comitê de Ética da Câmara. É a quintessência do bolsonarismo. Mas por que dessa vez o STF resolveu agir? Vejam, passar pano para o Bolsonaro foi um erro que se provou grave. Quando se vê aonde isso nos levou, isto é, o fato de hoje ser ele o líder mais importante ser o líder do mais importante movimento social e político brasileiro, esse autoritarismo populista que todo dia força os limites da democracia na direção de um regime autoritário. Ser indulgente com o deputado Pitbull hoje é impensável, pois o fascismo não é mais exótico, é uma ameaça real e cotidiana. Na verdade, o deputado foi mais um voluntário do bolsonarismo, testando de novo os limites e a complacência das instituições democráticas. O movimento radical populista tinha feito esse teste de complacência em maio do ano passado com Weintraub e em junho com Sarah Winter, e só arrefeceu quando o ministro Alexandre de Moraes achou que já era demais. Agora que o bolsonarismo se sente novamente energizado, tendo o centrão fisiológico como novo guarda-costas, tentou de novo empurrar os limites. Se conseguir, e esse texto é de antes da prisão, né? Se conseguir, nem posso imaginar o próximo passo. Os bolsonaristas, claro, acham que nada demais aconteceu, querem ditadura para os outros e Estado de Direito para si. Advogam o AI-5 para os outros e liberdade absoluta de opinião e expressão para os seus. Elogiam o regime que caçava mandatos, mas deploram a possibilidade de perder os próprios por decisão de autoridades democráticas. O curioso na história é que uma espécime muito peculiar de progressista de intelectual de esquerda apareceu com força coadjuvante do bolsonarismo no caso, ao fazer a estranha combinação entre uma veemente condenação ao ato de Silveira e uma idêntica condenação da sua prisão e até da possibilidade de perda do mandato. O Twitter, onde tudo acontece hoje, encheu-se de penalistas discutindo se flagrante delito se aplica apenas ao delinquente com arma fumegante diante do cadáver ou se, além disso, também pode ser aplicado ao delinquente delinquindo em modo contínuo por não ter parado de fazer vídeos e posts vistos por dezenas de milhares de pessoas por hora. Depois vieram os constitucionalistas, argumentando o perigoso precedente que pode advirem de um STF que intervém quando a prerrogativa da contenção seria de outras instituições, ou o precedente que decorre de mandar para a cadeia sujeitos que incitam massas contra a já combalida democracia. Bom, o texto continua, mas eu acho que a gente já conseguiu E o que é que está acontecendo? Se concordarem, queria escutar vocês duas, pode ser Marcelo começando. E aí a gente vai puxando os fios aí desse novo. O professor Wilson Gomes é maravilhoso, adoro ele, assim, de verdade. Mas, como uma pessoa formada em Direito, eu vou trazer para cá a pauta realmente jurídica, né? E dentro da pauta jurídica, ela não é uma pauta sociológica, ela não é uma pauta simplesmente política. Existem realmente inúmeras vertentes e coisas a se considerar neste episódio. É evidente que o cara é louco, é evidente que há crimes aí que podem ser imputados a ele, mas as questões, como tudo no meio jurídico, elas são interpretativas. Então vamos lá, vamos fazer uma repescagem aqui. Ele postou vídeo e vem postando reiteradamente, não só uma vez, mas é um discurso que ele adota contra as instituições democráticas, sobejamente o poder judiciário, na figura do STF, e o próprio Congresso Nacional, porque ele endossa aqueles atos de fechamento de Congresso, enfim. Mas, nesse caso em particular, a gente está falando só do STF, né? Essa ordem de prisão, ela é questionável em alguns aspectos.
ela ocorre dentro daquele inquérito de fake news, que a gente já discutiu aqui ano passado. O inquérito de fake news e de atentados contra a democracia, enfim, ele tem vários fundamentos. Ele foi instaurado de ofício por um ministro do STF. E nenhuma ação penal ela é instaurada de ofício. Ela tem que partir de um órgão, a gente fala no direito que é uma pirâmide. O juiz está aqui, nós temos um acusador e um defensor. O processo penal, ele funciona assim. Você já ouviu falar, Marcelo? Só para você já ouviu falar que o STF e o STJ, eles têm um dispositivo que os autoriza a abrir um inquérito, não sei se chama inquérito, de ofício, mas enfim, eu vejo... Eles podem de ofício solicitar diligências, e isso é permitido. Eles não podem instaurar uma ação penal, né, que essa tem penal de ofício. E isso é discutível, realmente é discutível. A gente está vendo um ativismo do Poder Judiciário na figura do STF constantemente se repetindo, e constantemente o meio jurídico fica discutindo esse ativismo, porque o STF está legislando, o STF está tomando atitudes que eram de outros órgãos dentro dessa democracia. Algumas autoridades, alguns juristas têm comentado que, além dessa questão de dessa decisão está dentro desse inquérito da fake news, que tem um início meio conturbado, não é o mais legítimo de todos, assim, não é totalmente respaldado, eles falam também da questão da imunidade parlamentar. E a imunidade parlamentar, ela tem fundamento justamente nas ideias. Mas aí vamos lá. Ele é livre para falar o que quiser, a gente cai naquele paradoxo da tolerância, né? Ele é livre para falar o que quiser, ele é livre para falar até contra o que sustenta a democracia, o Estado de Direito, o Estado democrático. Não, ele não é livre. Mas aí dizem o quê? Existem outras formas de punir. Ele era para ser cassado, era para ser afastado, e se ele continuasse com essa propagação, ele se tornaria um cidadão comum, e aí ele seria penalizado com os rigores da lei como um cidadão comum, e não mais como um parlamentar. Mas o que a gente vê há anos, as casas, o Congresso Nacional não faz nada. E aí a gente tem um poder judiciário que tem esse ativismo, tem esse protagonismo diante da inércia de outros órgãos das instituições democráticas que deveriam estar atuando dentro dos seus poderes. A gente tem um protagonismo, uma superexposição do Supremo, porque a gente tem um Congresso Nacional vendido, um Congresso Nacional de toma lá da cá, um Congresso Nacional que não se posiciona, que não pune, que não... Só em casos extremos, né? E aí o STF assume esse protagonismo, e assim, quando o que está em risco são eles mesmos, né? Porque em outras situações, que eu até quero falar mais adiante, o STF foi completamente apático, omisso, e deixou o barco correr e desce que desce. Então, assim, nesse caso em específico, é questionável a atuação do STF, mas dentro do sistema de tripartição de poderes, de freios e contrapesos, a gente precisa ter um freio. E se nesse caso o freio foi dado pelo STF num protagonismo judicial, um ativismo além dos poderes, não sei o quê, ainda bem que alguém fez isso. E ele, neste caso em particular, não deixou correr como deixou em outras vezes. Essa é a minha opinião. Como jurista, tinha a obrigação de pontuar os demais pontos de vista que questionam a questão da imunidade parlamentar. Realmente é justamente sobre liberdade de expressão. Eu tinha que falar também sobre o inquérito das fake news e sobre as dúvidas que pairam sobre esse inquérito que está lá no Supremo Tribunal Federal. Mas eu até fui ler a decisão para ver os fundamentos, né? Então, assim, o Alexandre de Moraes, ele dá um rol de crimes cometidos pelo deputado. Então, assim, alguém tinha que frear. E se o Congresso Nacional, se a Câmara não fez, ainda bem que o Supremo fez.
Só para... Vamos passar para a Paty, e aí eu jogo a polêmica no ar. Sem áudio. Agora sim. Dando aula. E eu achei muito interessante. Tem várias questões aí, né? A gente tem visto, e como o Marcelo pontuou, assim, um Congresso Nacional e as instituições de poder que são extremamente seletivas, né? Elas, em determinados momentos, elas escolhem algumas figuras para poder dar para a população uma certa tranquilizada de que alguma coisa está sendo feita. A gente tem visto ao longo dos últimos anos descasos, desrespeitos à democracia e ao ser humano cotidianamente sendo deliberadamente falado, expressado, inclusive pelo nosso presidente, né? Elementos que já a gente sabe que não podem ser falados e estão sendo legitimados e ninguém faz nada. E aí, quando a gente tem o Daniel Silveira, que é muito simbólico, inclusive, a gente nem lembra o nome desse deputado, visto que ele não tem atuado de forma, né, efetiva e do que põe um deputado a fazer. Acho que é muito simbólico quando você não lembra, quando o ministro Fux não lembra, porque o histórico dele de atuação parlamentar é vergonhoso ou inexistente. Muito diferente da ficha corrida dele, né? Então, isso é o Brasil que a gente tem visto nos últimos anos, na verdade, que a gente tem visto, acho que desde que a democracia tem sido colocada, né? Que a gente tem vivenciado uma pseudodemocracia, que é uma democracia extremamente frágil, que é uma democracia em que a gente elege pessoas que não têm um peso político real. A gente está atualmente, acho que vendo o quanto a gente deixou o nosso país num estado de muita fragilidade, né? E acho que Daniel Silveira, como a Sarah Winter veio, né, ano passado, são alguns símbolos, pequenos símbolos para não se acalmem que vocês, né, a gente está fazendo alguma coisa. E Marcelo trouxe um elemento muito interessante que é somente quando o Superior Tribunal Federal ele é ameaçado é que é feito. As outras ameaças não acontecem, né? Então, assim, é uma democracia viva. Uma política que está sendo construída há séculos, é secular, né? Então, assim, Daniel Silveira, eu acho que é um cala-boca para a gente, entre outros tantos, deveriam estar sendo tratados da mesma forma, ou até, enfim, ele precisa perder a imunidade parlamentar dele, mas eu acho que a gente tem realmente que repensar. Será que somente quando esses superiores tribunais eles são ameaçados que a gente vai repensar a nossa política? Acho que cada um pode dizer o que quer, ameaçar as instituições, pessoas da forma que quiserem, né? Isso não é democracia, então a gente realmente precisa repensar sobre isso. E hoje eu quero aprender, Marcelo, porque realmente acho que é um tema que ela está sabendo, né? Muito, assim, ela tem um domínio. Garante. E aí vai lançar junto, né? Qual é o simbolismo de Daniel Silveira? Beleza. Não, acho que o principal para mim nessa história toda, gente, é o histórico, né? Vamos dizer assim, em 2013, com as questões das manifestações, a gente teve um terremoto um pouquinho, né? Um abalo sísmico aí das placas tectônicas da política, que isso mexeu com os ânimos, né, do país de uma forma muito, muito sensível. Como
o ritmo da política, ele tem seu time, né, e também os agentes políticos, eles jogam também suas peças. Chegou em 2014, Dilma conseguiu, por pouco, mas conseguiu ser reeleita em 2014, e começou o seu governo já com a faca no pescoço, antes mesmo de assumir assumir não, né, mas iniciar o segundo mandato. Ela já começou com a faca no pescoço, porque se desenhava ali a oposição franca e desonesta de Eduardo Cunha. A partir daquele... Olha, vá, diga. Antes de fazer esse retrocesso aí histórico e vir até agora, eu queria pontuar, porque eu li a ordem, né? Eu li os fundamentos da decisão. E eu quero falar sobre isso, porque quando a gente fizer esse histórico, a gente vai ver outros momentos em que esses fundamentos foram violados e passou. Então vamos lá. Propagar ideias contrárias à ordem constitucional e ao Estado democrático. Manifestações visando rompimento do Estado de Direito com a extinção de cláusulas pétreas, notadamente a separação de poderes. Crime contra a honra do Poder Judiciário e dos ministros do STF, que são condutas previstas na Lei de Segurança Nacional. Eu vou pontuar esses três, porque nesse histórico a gente vai ver isso aqui. Especialmente extinção de cláusulas pétreas e crimes contra a ordem constitucional e o Estado Democrático de Direito. Isso aconteceu em todos os exemplos que a gente vai dar desde 2014 até agora. Até esse cara, até as fake news. Então, assim, o Braga vai pontuar algumas coisas, eu tenho certeza, mas eu fiz uma lista de coisas que eu quero fazer o paralelo, e eu quero tratar também sobre outras pessoas que foram injustiçadas nesse caminho, nesse percurso. Então, vai, Braga, pode seguir aí no teu retrocesso. Retrospectiva, não é um retrocesso, é uma retrospectiva. Eu caí ou eu tô aqui? Eu tô aqui, né? Tá me ouvindo? Beleza. Não, é porque deu uma quedinha aqui, não tava me vendo, nem vendo vocês. Mas, assim, tentando fazer um pouco isso que o Marcelo falou, né? Um pouco do histórico. Desde 2014, a gente vem percebendo que as instituições democráticas vêm sendo colocadas sob estresse, né? A própria eleição, a reeleição de Dilma e a imediata oposição de Eduardo Cunha e do Congresso Nacional à presidente recém-reeleita foi... Não, é porque Eduardo Cunha foi eleito presidente da Câmara já em seguida. E aí, já em seguida, se iniciou o processo de, digamos, de caça à invenção do crime que ela teria cometido para poder ser impeachmentado. Então, assim, Aécio Neves é um lixo. Assim, a gente nem precisa falar dele. Lixo, mas na eleição da Dilma ele já começou a questionar as eleições. Momento, inclusive. Não, ele de fato questionou foi o primeiro candidato a questionar o resultado das eleições, colocar em dúvida a questão da contagem de votos, etc. Isso é simbólico, mas, assim, efetivamente falando, quem infernizou a vida de Dilma Rousseff foi o Eduardo Cunha, com as pautas bomba, e, enfim, todo aquele histórico que se colocou, né? Deixa eu ver se vocês duas estão com o áudio aberto, eu vou dar uma fechadinha aqui, porque para mim tá vindo do retorno. Certo? Beleza, estão me ouvindo, né? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Certo. E aí, enfim, depois desse movimento de 2014, com a reeleição e o processo de estresse das instituições democráticas, começou, então, com essa ideia de buscar, de ser tomada uma decisão
de impeachment a Dilma, e o que eles estavam buscando, na verdade, era só um motivo, né? Poderia ser muito frágil, como foi, de fato, mas que se conseguiu ali articular do ponto de vista político e jurídico, e aí a parte jurídica, ao meu ver, como o Marcelo trouxe, ela, de fato, se deixou levar pelo ativismo jurídico, pelo ativismo político, principalmente o STF, o STJ, todo mundo, mas também o Tribunal de Contas, enfim, foi uma celeuma ali, foi realmente uma quadrilha que se organizou para poder fazer esse processo acontecer. Então, foi seguido um rito formal, quer dizer, a democracia, do ponto de vista formal, ritualístico, ela foi, digamos, respeitada, mas o fundamental, que era o crime que havia sido cometido pela presidenta Dilma, não existia de fato, né? Não existia crime de responsabilidade de fato, né? Havia uma reincidência, inclusive, do mesmo tipo de operação fiscal de outros presidentes anteriores. Então, assim, enfim, era muito frágil digamos, o crime que se alegava que ela teria cometido. E acredito que esse processo ele já foi fazendo com que essas estruturas democráticas, essas estruturas institucionais, elas realmente fossem sendo já esgarçadas, né? Diga, Marcelo. Eu acho que eram duas coisas em paralelo ali em 2014, né? A gente tinha a reeleição da Dilma e essa oposição articulada, colocando o governo dela o tempo todo em xeque, em descrença, e a gente tinha em paralelo também a Lava Jato, com plenos poderes, com respaldo da população, mas, como hoje sabemos, trabalhando completamente fora da lei, né? Com um conluio articulado, completamente fora da lei, completamente, assim, ao arrepio do processo penal, em paralelo acontecendo. Então, assim, ali a gente já estava vendo o esgarçamento do nosso Estado Democrático de Direito. E tudo isso não passou incólume, não passou sem questionamento, sem apontamento, sem processo judicial. O que a gente viu foi um governo, uma presidente, um partido político, os indiciados, utilizando do aparato legal, jurídico e político existente para se defender, se utilizando das instituições que estavam claramente contra eles, claramente deturpadas, claramente, né, ignorando a lei, ignorando a legitimidade de processos, ignorando o lawfare, e aí eles utilizaram o aparato à disposição para se defender, mas claramente não ia adiantar nada, porque essas mesmas instituições já estavam corrompidas naquele momento. E naquele momento, 2014, que é esse momento que o Braga está falando, do impeachment da Dilma, dessa articulação do Eduardo Cunha, Michel Temer, dentro do Congresso Nacional, havia também a Lava Jato correndo aqui para descredibilizar o partido, para perseguir Lula, vazando áudio, plantando notícia no Jornal Nacional todo dia, com leituras de conversas ao vivo no jornal, enfim, todos os dias, aquele acompanhamento das manifestações pró-impeachment todos os domingos, incitando a população para esse ato cívico, que era estar ali nas ruas vestido de verde e amarelo para depor a presidente eleita, com esses argumentos espúrios, sem nenhum crime, tanto que ela não foi condenada, ela foi impeachmentada sem condenação pelo crime, ou seja, ficou o processo político sem o processo jurídico, porque juridicamente não havia crime, e inclusive isso foi reconhecido. Então, assim, a gente está vendo a democracia ruir há pelo menos 8 anos. Então, é isso. Antes de eu continuar, só quero dar aqui um alô aqui para Carla Carelli, para Hudson, Jojó, tudo bom, Jojó? E aqui colocando aqui,
podem comentar, podem dizer o que, é que vocês estão achando desse caso e a gente coloca aqui os comentários para poder também ficar registrado. Mas, enfim, acho que foi importante, Marcelo, trazer um pouco dessa perspectiva da Lava Jato também, que estava acontecendo. Não posso nem dizer em paralelo, porque, na verdade, era o eixo do noticiário todos os dias, né? E isso, claro, desgastava, né, a imagem política de Dilma, do PT, das esquerdas, enfim. E isso foi algo que, de fato, durou muito tempo, muitas semanas, havia uma lógica, né? Na quinta-feira saía uma a lógica mais ou menos era assim: na quinta-feira saía a notícia, sexta-feira, quinta de noite, sexta-feira saía nas manchetes, e aí rodava o fim de semana todinho com esse tipo de manchete, desgastando, digamos assim, os políticos que eram alvo, né, da operação e dessa orquestração toda. Bom, mas o fato é que as instituições começaram a ser esgarçadas. O pior momento, aí vou pular um pouquinho, tá? O pior momento, ao meu ver, foi, de fato, em 2016, quando se consolidou o impeachment da presidenta Dilma. E mais do que o processo em si, a votação foi horrível. A votação da Câmara dos Deputados foi uma coisa triste. Eu não sei se vocês lembram, mas eu só consegui assistir porque eu estava tomando cerveja e eu terminei aquela sessão. Nem me lembro, porque eu dormi de tanto tomar cerveja que eu fiquei embriagado, de tanta desgosto que eu fiquei. Não consegui terminar aquilo ali sem tomar uma cerveja, né? Mas eu ainda cheguei a ver o lixo do Bolsonaro. Oi, Paty, não entendi. É porque o seu áudio fechou, abriu. Foi um momento vergonhoso, né? Momento vergonhoso. Foi vergonhoso. Eu lembro dessa cena e Deus colocado na roda de uma maneira. Tá me ouvindo agora? Acho que eu tô com um delay. Eu lembro dessa cena e, assim, Deus sendo colocado na roda de uma maneira tão absurda, né? O debate político totalmente esvaziado e sem argumentos, né? Totalmente argumentos. Tanto que Dilma foi, né, sofreu impeachment, Temer E, assim, a questão, basicamente, eu vi ainda a cena do Bolsolixo falando, homenageando o Ustra, né? E, enfim, foi deplorável. Para mim, foi aquele momento ali realmente que se enraizou no Brasil, e aí vou falar um pouco a linguagem religiosa, se enraizou no Brasil uma certa maldição que a gente ainda está vivendo. A gente ainda está, digamos assim, nessa energia. Na energia daquela sessão, a gente ainda está vivenciando aquilo tudo. E isso, para mim, isso estou falando do ponto de vista um pouco mais religioso, mas do ponto de vista institucional, ali ficou consolidado o fato de que na democracia do Brasil, o presidente ele não perde o mandato exatamente porque cometeu um crime. O presidente só perde mandato se houver um interesse político, independente de ter crime ou de não ter crime. Então, essa é uma questão que eu acho que é muito sensível hoje na democracia do Brasil, porque é fato, né? O Bolsonaro cometeu milhares de crimes. Eu estava lendo um texto de um articulista essa semana dizendo que demoraremos décadas para poder contar todos os crimes cometidos por Bolsonaro nesses 2 anos de presidência. Então, ele cometeu milhares de crimes e ele não é o processo de impeachment não é colocado em votação, não é aceito. Mas por quê? Não tem voto para poder tirar, para poder derrubar. Não importa, não interessa, é dever moral de qualquer, né? Não tem nenhuma
regra que diga que só pode colocar em votação se você tem certeza de que há um número de deputados suficiente para poder impeachmentá-lo. Bom, aí vou só fechar aqui e já passo de novo para o Marcelo. Isso em 2016, então, para mim, foi meio que o movimento mais importante, né, do ponto... Ih, caiu. Vou aproveitar que ele está falando do impeachment e daquela sessão tenebrosa. Eu acho que tem alguns momentos na nossa vida que ficam marcados. Eu lembro exatamente do dia que o Ayrton Senna morreu, eu lembro exatamente onde eu estava no dia da queda das Torres Gêmeas, e eu lembro exatamente de onde eu estava, o que eu estava fazendo no dia da votação na Câmara. E o quanto eu fiquei realmente assim, desiludida com tudo. Foi um dia tenebroso, e eu concordo com o Braga que a gente ainda está colhendo o que foi plantado ali, essa semente do mal, realmente. Ali a gente viu político ameaçar a democracia, defender a ditadura, homenagear torturador, político corrupto votando contra a corrupção, pela família, argumentos rasos, nenhuma profundidade, nenhuma análise técnica, nada. E, mais uma vez, tudo isso foi objeto de processos judiciais junto ao STF, questionando a legitimidade do Eduardo Cunha para aceitar, porque houve uma deturpação da motivação naquela época. O Eduardo Cunha aceitou porque o PT não votou, não sei o que ele queria votar, e, enfim, havia uma deturpação da motivação para receber o pedido de impeachment, havia uma deturpação na configuração do crime, era uma ginástica jurídica para fazer aquela configuração, mas tinha jurista na bancada, dando entrevista e defendendo aquilo ali. Havia um monte de gente respondendo processo por corrupção ali, votando. Então, assim, são várias coisas que esgarçaram as instituições, esgarçaram a credibilidade do Congresso Nacional. E eu acho que muito por isso, por essa falta de credibilidade do Congresso, é que o STF acabou ganhando um protagonismo, porque ele acaba sendo a chancela da legitimidade de todos esses processos, porque tudo foi submetido ao Poder Judiciário. Desde a motivação para receber o pedido, até o mérito do pedido de impeachment, o afastamento, tudo foi submetido ao Supremo Tribunal Federal. E ele se quedou inerte, deixou rasgar a Constituição, porque o rito foi seguido. O rito é irrelevante, o rito é só a forma, é a forminha de gelo que você vai encher, né? Oi. O rito não é o mais relevante dentro de um processo como esse, né? A gente teria que ter mérito, fundamento, e não tinha. E passou. O STF chancelou o processo inteiro, chancelou o impeachment, chancelou todas as ilegitimidades, ilegalidades e todas as arbitrariedades cometidas. Então, se ele chancelou, ele também acabou ganhando esse protagonismo, de ser ele o que o Eduardo Bolsonaro chama de poder moderador agora, né? Que é o poder moderador, que é ele que decide tudo, ele que diz o que é certo e o que é errado, ele que fala o que pode e o que não pode. Ele foi ganhando essa expressividade justamente diante da falência das outras instituições. E aí, esse esgarçamento da democracia brasileira, claramente demonstrado no Democracia em Vertigem, filme que foi indicado ao Oscar, ele levou a gente a ser conivente e até complacente com uma proposta claramente autoritária, militarizada, deturpada da realidade, anti-ciência. Enfim, eu não tenho nem adjetivos mais para falar sobre o Bolsonaro e sobre o bolsonarismo, que todos os dias cometem inúmeros crimes de responsabilidade, como o Braga estava falando, e crimes de quebra de decoro, crimes contra a humanidade, genocídio. Enfim, ele pode ser enquadrado numa série de coisas e não é enquadrado em nada, e passa inerte. Todos os pedidos são arquivados, tudo é deixado para lá porque não tem a vontade política. É melhor, e aí eu entendo, esse é meu ponto de vista, é melhor deixar o Bolsonaro ir se queimando até 2022 do que tornar ele um mártir que vai ser impeachmentado.
E aí ele vai se queimando, junta com aquilo que a gente falou sobre o BBB, ele vai se queimando, a esquerda vai se queimando, e aí vem um prato perfeito para vocês comerem, um centrão, um lindinho, a almofadinha lá da Faria Lima, um Faria Limer, um investidor da Bolsa de Valores, um partido novo de sapatênis, para vocês. A melhor opção, não é o extremo, não é o outro. Esses militantes aqui, fumador de maconha, esse louco aqui da extrema-direita, fundamentalista, não é nenhum nem outro, é um Faria Limer. Come, gente, vocês vão gostar. Vai, Paty. A gente não tá te ouvindo, Paty. Não, seu áudio está até aberto, mas realmente não tá saindo nada, não estou te ouvindo não. Sem som, é. Vê aí, mexe aí no negócio aí para ver se volta esse som. Qualquer coisa você bota no celular, não sei o que é que fica melhor para você. Eu quero, sim. Ah, voltou, agora. Eu fico pensando assim, a nossa base de democracia não existiu, né? A gente é que quer ser democrático, porque nunca foi, não foi, né? A gente tem uma democracia que é muito assim. Eu fico pensando, mais difícil, assim, eu tô com 38. Sério? Me escutam? Tá aberto. Parece que saiu assim, bem rapidão tudo que tu falou, e aí agora voltou ao normal, entendeu? Não. Saiu bem doido. Não, tô falando da democracia. Isso que vocês escutaram? Oi. Vocês me ou não? Ô, doido. É isso, né? As vozes populares sendo pensadas o tempo inteiro. Como é, todas ocultas das diferenças tecnológicas. E ela fala da democracia. Mas, né, a gente eu tô... Oh, meu Deus. É isso, mas é a pessoa representante da esquerda, galera, da balbúrdia, exatamente isso. Vai, assim, não, eu acho que a gente não teve democracia, não teve porque ela nunca existiu. A gente viu cotidianamente, assim, eu tenho anos, eu sempre vi a falsa democracia, aí tanto, né, quando assim, porque assumiu o país. Pra mim, essa foi a mais vez na minha vida. Porque eu acreditava assim, que fosse ter um país mais democrático. Talvez o top que eu fui, acho que jovem na época. Mas eu acreditava em educação, não é deixar Bolsonaro se queimar, mas a gente vai queimando junto, meu ideia, assim, entendeu? O que mais que vai acontecer ao longo desses 2 anos, entendeu? Porque é muito tempo. Ainda é muito tempo, né? Pra eles queimar e queimar umas roupas, né? Ele tá queimando a nossa galera, assim, queimando o povo da Bolsa, nosso povo que pensa que ainda é possível, eu acredito em, né? Move. Mas é isso, a democracia ela não está em notícia, é um mistério. Porque pra mim, enquanto uma empresa, infelizmente, me ajudaram, né? Paty, deixa eu só te falar. Quando você fala, não sai. Aí, quando começa a sair, aí você bem rápido falando, essa voz bem rápida falando com sotaque gaúcho, fica mais legal ainda. E assim, não sei,
Você tá no computador, né? Não sei se você acha melhor passar para o Aí, celular. de novo. Por isso Ou que então vocês estão ouvindo. porque é como se ele segurasse a sua fala, né? Aí tem uma hora para outra ele começa a falar. Eu vou passar pro celular. Ó, agora tá normal. Pro celular. Agora essa coisa tá normal, mas enfim. Só para você ficar sabendo, se você quiser sair e voltar, não Gente, sei. eu vou passar pro celular, porque hoje Beleza. eu vou ter comunicação. Segunda. Beleza. Não, passa pro celular e aí a gente faz o teste, tá? Pra ver se fica melhor. A Carla, cara, ele tá falando aqui. Quando passa esse sítio de falar, sai o áudio rapidinho, como se fosse japonês falando. Então, tentando pegar um pouquinho o fio aqui da meada. É isso. O Marcelo já trouxe bem um cenário, bem um quadro. Mas se eu entendi bem a sua posição, Marcelo, você concorda que finalmente, digamos, alguém se mexeu, né, institucionalmente falando, e que teve que ser o STF, porque não haveria, pelo menos não parecia haver quem fizesse esse movimento de autodefesa, né? Exatamente. Eu não estou falando da autodefesa nem do STF se defender a si mesmo, especificamente. Estou falando da autodefesa da democracia. Alguém. Estado democrático, sim. E aí eu acredito sim que houve digamos, esse movimento, né, do jogo democrático. Um amigo meu mandou para mim uma notícia, lembrando também da participação ou da pressão que os militares exerceram, né, que saiu agora uma notícia do Vilas Boas, o ex-comandante Vilas Boas, e realmente escreveu um Twitter para pressionar o STF a referendar a prisão do Lula, e o Fachin 3 anos depois foi ironizado. Isso eu achei bem feito, né? 3 anos depois ele foi ironizado porque reagiu ao tweet depois de todo esse tempo. Enfim, a gente via, a gente denunciava, a gente gritava praticamente naquele momento tudo que estava acontecendo, né? Era realmente muito... Eu queria acrescentar também, de maneira mais recente, os atos contra o Congresso Nacional e o STF promovidos e apoiados pelo bolsonarismo e pelo próprio presidente, e a militarização de vários órgãos do Poder Executivo. E agora a Petrobras, né? Então, assim, a gente está vendo uma crescente autoritária, né? Uma vertente crescente autoritária. E o meu posicionamento é de que alguém tem que fazer alguma coisa. Infelizmente, é o Poder Judiciário, que está se tornando realmente exorbitando até a imparcialidade que é esperada do Poder Judiciário para poder frear esse impulso autoritário desse louco que ocupa a presidência nesse momento. Como é que a gente está falando antes? Inquilino do portador da faixa presidencial? Portador da faixa presidencial, inquilino do Palácio do Planalto. Então, assim, para frear ele e o seu séquito de seguidores, lá, as seclas, pelo menos tem o STF nesse momento, que quando lhe atinge, se compadece e age, né? Antes, a gente via a total omissão de todas as instâncias. Então, pelo menos agora, a gente está conseguindo assistir uma limitação a esses abusos. Só para não deixar de citar também, o Alexandre de Moraes, ele, de fato, ajudou muito na desarticulação da rede do gabinete do ódio, né, das redes sociais. E a notícia quente é que há uma comprovação de financiamento internacional dessa rede e que voltou para a arte. Foi mais iluminada agora. Outra coisa, vocês me escutam agora no tempo certo? Maravilha! Que bom te ouvir! Logo no dia da comunicação, né? Pra mim, né? No meu povo é o dia da comunicação, mas eu já ajeitei aqui, já dei uma conversada. Pronto, tô na área.
Gente, eu não sei se vocês querem ainda trazer alguma coisa mais desse assunto, senão a gente pode dar uma mudada aqui, vamos falar de outra coisa, tipo, não vou falar muito de futebol não, porque o Inter de Paty não foi bem ontem, e aí ela não tá muito interessada. Não feliz. Tá muito interessada. Inclusive, se a gente falar sobre isso, eu vou fazer várias denúncias, né? Porque realmente, Flamengo, aí vem até política junto, né? As compras, né, que o Flamengo fez, CBF, enfim, é um lodo. Tem uma flamenguista assistindo a gente e eles estão felizes, viu? Quem está assistindo você? Hudson, Os flamenguistas aí. Hudson gremistas? Não. Flamenguista. Os flamenguistas. Quem são os gremistas? Não sei, eles devem estar felizes, mas ganhar título desse jeito é vergonhoso, né? Nada fora do padrão. Ô, Paty, você tá de barriga cheia. Eu tô me dando graças a Deus que o Fortaleza não vai cair esse ano. Nem o Bahia também não vai cair. E o Bahia também. Se bem que o Bahia não precisava ter ganhado de 4-0 do Fortaleza. Não, Maria, pra que isso? Ignorância. Gente, vamos falar um pouquinho, se vocês concordarem, vamos falar um pouquinho agora desse novo desdobramento aí da pauta que a gente teve há 2 semanas atrás do Big Brother Brasil, com a Carol Conká no paredão e a nossa torcida e nossa reflexão. Passadas aquelas semanas, alguma coisa mudou? O que é que vocês acham que está acontecendo? Eu que estou vendo de rede social é que o pessoal está se mobilizando para ela bater o recorde do Nego Di, né? Não sei como é que vai ser, mas o que é que vocês acham? Hoje, só um parênteses. Hoje é o dia de Marcele brilhar aqui, porque hoje são todos os temas que ela domina. Perfeito. Vai, Celi, que é com você. Não, então, Carol Conká continua a víbora, que ela demonstrou ser. Ela era a minha torcida inicialmente, mas se demonstrou ser uma pessoa completamente narcisista. Eu estava torcendo por ela antes do programa, no começo do programa. Antes do programa começar, eu declarei publicamente que eu já tinha uma favorita. Já tinha a favorita, antes do programa começar. E aí, me decepcionei amargamente com a minha favorita e me pego torcendo agora pelas Barbies loiras odonto do programa, gente. Mil perdões. Mas é isso. A Carol Conká, ela continua sendo a pessoa questionável, tem chances de sair com uma grande rejeição. Estamos votando. Mas eu quero contar uma fofoca que está nos sites aí de fofoca na internet, dizendo que no Big Brother Itália tem uma brasileira lá que foi escrachada, sofreu xenofobia. Isso foi notícia aqui no Brasil, inclusive, dessa brasileira que era participante lá do BBB Itália. E aí os brasileiros começaram a votar em todo o paredão do BBB da Itália para a brasileira ficar, e ela é finalista. Nesse momento, ela é finalista no BBB Itália. E aí, esses italianos revoltados com a atuação do Brasil para manter a brasileira lá, estão votando aqui contra o Gil, para a rejeição da Carol Conká não ser maior do que a do Nego Di. Porque isso aí ela vai, né? Porque a Itália é um estado brasileiro. Então, eles jamais vão conseguir derrubar a nossa capacidade de votação. Mas eles querem fazer com que a gente não consiga fazer a maior rejeição da história, essa eliminação da Carol Conká. E aí, votem, né? Quem puder votar para Carol Conká sair, por favor. Porque a permanência dela na casa, ela, na minha opinião, deslegitima tudo aquilo que a gente defende. De feminismo, de tolerância, de amor ao próximo, de respeito com diversidade. Ela deslegitima todo o discurso progressista que a gente defende aqui em todas as nossas conexões. Então,
Eu acho que a Carol Conká presta um desserviço para todo mundo que está no campo progressista. Bom, Paty, qual a sua posição? Oi. Qual a sua posição, meu bem? Ai, é tão complexo. Carol Conká, né? Que pessoa, assim, surpreendente negativamente para mim, assim. Eu era muito fã dela, como artista e como os temas que ela traz, né, nas músicas do empoderamento feminino, das mulheres pretas, né? E aí, de repente, a gente se depara com um ser humano que é um ser humano, né? Eu acho que também é interessante a gente pensar o ser humano, o artista enquanto ser humano, com as suas falhas, com os seus problemas, com as suas limitações, né? E incoerências, assim, né? E a gente somos seres incoerentes. E aí fiquei, quando o Big Brother, né, saiu, assim, eu fiquei muito feliz de ter um povo preto, né, estando ali num número significativo. E fiquei muito feliz de ver Lumena, né, uma mulher preta, LGBTQIA+, né, assim, tudo que ela trazia era muito interessante. Tava torcendo pro Nego Di também, porque era um gaúcho, preto, colorado, que nem eu. Tava feliz, tava feliz. Camila de Lucas eu não conhecia muito, e, enfim, assim, representatividade importa, né? Mas que representatividade é essa também? Eu fico Paty, eu pensando. só quero ressaltar que a maioria dos negros eram do grupo Camarote, então eles estavam entrando lá como protagonistas, entrando como a galera VIP, a galera conhecida, né? A maioria deles, não eram todos, mas a maioria entrando como galera VIP, uma galera que já era conhecida aqui fora, uma galera que teria mais força dentro da casa. Eles não estavam entrando como coitadinho para cumprir a cota ali, né? A cota racial. Não, eles estavam entrando como protagonistas da edição. E realmente foi uma lástima. Estrategicamente pensado, né? Assim, a não cota, entre aspas, também, Sally, porque na verdade eu acho que, e acho que eu até falei isso na outra vez, assim, a gente. 2020 foi um momento muito marcante para os movimentos negros, né? Porque são vários, porque a gente conseguiu colocar na pauta, a partir da dor, as nossas questões, né? A gente conseguiu, a partir principalmente da morte de George Floyd, a gente conseguiu trazer muito debate sobre vidas negras realmente importarem, né? E aí, enfim, isso é muito símbolo dessa luta, de um movimento que vem vindo numa crescente, né? 2020, Big Brother foi ganho por uma mulher preta, né? Thelminha, uma mulher que foi adotada, uma médica, né? Do movimento das cotas, se eu não me engano, ela entrou pela política de cotas, enfim. E aí vem uma Carol Conká que eu mesma adorava ela, né? E de repente me decepcionei. E eu tenho feito muito esse exercício, assim, de pensar nessa história de vida também de Carol, né? Assim como ela, eu sou uma mulher preta sulista, num lugar extremamente racista. E aí hoje eu ainda estava aqui descansando um pouco antes da gente fazer essa live, e eu não sei o que aconteceu que me lembrou de memórias assim do racismo do Sul. Eu não sei qual foi, o que rolou nesse momento de descanso, acho que foi alguma coisa que eu vi na TV, que me relembrou as memórias de várias coisas, né? Que eu vivi, enfim, a coisa do Inter também, né? O Inter é um time preto, e eu gosto muito de futebol, então está muito forte, né? E aí eu fiquei pensando nessa mulher preta, sulista. O Paraná ainda é mais racista do que o Rio Grande do Sul. Não que isso justifique de forma alguma todos os absurdos que ela cometeu, né? Mas eu acho que
é também de se entender os processos de dor, né? E aí não justifica, mas faz com que a gente talvez olhe para ela com um pouquinho mais de humanidade. Confesso que tem vezes que eu não fico com esse olhar, principalmente quando o Lucas estava na casa. Eu fiquei muito mal. Eu realmente tive que, inclusive, sair do Instagram, porque não dava conta de abrir o Instagram e ver um monte de violência que ele sofria, né? Isso, para mim, era muito complicado. Independente se ele fosse branco, preto, indígena, é violência contra uma pessoa, né? E até eu vi uma reportagem dele, né, uma entrevista que ele falou assim: imagina sua mãe vendo você sendo expulso de uma mesa para comer. E eu que sou de uma religião de matriz africana, enfim, esse momento do alimento, né, dessa comunhão, ela é muito importante. Então, você não vai jamais dizer para uma pessoa que ela não pode sentar à mesa com você, né? Ou, enfim, que ela não vai poder se alimentar naquele momento, né? Isso remete muito ao processo escravocrata. Mas, enfim, vou votar. Ano passado que eu comecei a votar no Big Brother, eu vou votar para ela sair. E eu acho que eles precisam repensar, assim. E os movimentos negros não se sentem representados, a gente precisa afirmar isso sempre. São pessoas pretas que têm suas questões, que trouxeram bandeiras de maneira totalmente equivocada, porque uma pessoa que realmente ela é ativista, ela não faria dessa forma, né? Ou faria também, né? Não sei. Mas, eu tô vendo um movimento... Esse movimento que você falou de humanização da Carol Conká, eu estou vendo um movimento também nas redes sociais, no Twitter principalmente, das pessoas dizendo, gente, ela vai sair escorraçada de lá, mas aqui fora é aqui fora. Então, assim, ela vai ter que repensar as atitudes, refazer a carreira, enfim, ela já vai ter as perdas inúmeras que ela vai ter e vários dilemas, assim, porque ela entrou com uma quantidade X de seguidores achando que ia ser uma Rafa Kalimann, uma Manu Gavassi, vai sair, tipo, humilhada. Dentro da casa, ela tá falando que se ela sair, é porque ela tá pedindo para sair, porque ela não aguenta mais. Só que, na verdade, a gente sabe que não é. Ela sairia em qualquer paredão que ela fosse, desde a confusão lá atrás até a final. Então, assim, ela vai sair com peso, e aí a gente tem que se policiar como sociedade para não fazer com ela o que ela estava fazendo dentro da casa, né? De desumanizá-la, de torná-la um monstro, um ser execrável, que não merece estar na sociedade, não merece misturar com a gente, porque nós somos os virtuosos, impolutos e maravilhosos. Não somos. Muitas vezes nós somos iguais a ela, muitas vezes. E a gente precisa ter esse olhar também, que nós erramos tanto quanto ela ou mais, a gente só não está tendo as nossas falas expostas na rede nacional de televisão. E eu quero, com isso, só falar uma coisa que não tem nada a ver com Big Brother, tá? Mas foi uma lição que meu filho me deu. Meu filho sofreu um assalto à mão armada no começo do mês de fevereiro aqui em Fortaleza. Está acontecendo muito, aumentou muito os casos de assalto à mão armada, de celular, batedor de carteira, essas coisas. Meu filho foi assaltado na rua, indo para a escola a pé, a gente mora perto da escola, e ele foi assaltado à mão armada. Voltou para casa, branco, passando mal, todos tremendo, com medo, enfim. E aí chamou a polícia, aquela coisa toda, não sei o quê. E quando ele veio desabafar comigo, ele falou uma coisa, chorando: mãe, eu queria sentir raiva, mas eu só sinto pena. Então, assim, ele foi assaltado, e o ímpeto dele não foi, ai, mata esse homem, devolve meu celular, dá enche de porrada, não. O que ele sentiu foi pena de uma pessoa precisar roubar, né? E eu falei para ele: Matheus, é isso, uma pessoa que precisa assaltar um menino na rua, para roubar um celular meia boca, é uma pessoa que é digna de pena. Então, eu acho que a Carol Conká é isso. É uma pessoa que é digna de pena também. Uma pessoa que precisa humilhar o outro, uma pessoa que precisa criar histórias estapafúrdias, uma pessoa que não consegue lidar com rejeição, porque o boy lá não queria ela inventou uma história pro boy. É uma pessoa que não sabe, não está aparecendo, que só quer
o tempo inteiro se autoafirmar como a poderosa, a que bate, a que solta rajada. É a cara dela falar, porque aqui é rajada, você não aguenta discutir comigo. É uma pessoa que precisa realmente ser acolhida e ser tratada aqui fora. E eu acho que ela vai colher aí o que essa exposição causou, né? Também me chamou a atenção uma fala dela numa discussão com a Camila de Luca, de ela estar argumentando que você está fazendo duas pretas brigarem e tudo mais, e a Camila deu um limite para ela. Peraí, não vem trazer pauta de militância aqui, porque a questão é a afinidade. Eu não tenho obrigação de ter afinidade com você, nem você comigo, então, assim, não traz essa pauta para cá, porque não tem nada a ver. E eu acho que tem a ver, então, portanto, e aí acho que, pelo que a gente já conversou aqui, ao vivo e no grupo, né, eu acho que eu sou um pouco mais otimista do que vocês em relação às consequências desse tipo de exposição das militâncias, né, principalmente da militância preta feminina. Eu acredito que isso ajuda a depurar um pouco a qualidade do ativismo, sabe? Faz com que as pessoas percebam, olha, nessa hora aqui não tem nada a ver, nessa hora aqui fica constrangedor, enfim, não cabe, e que bom que tem uma outra mulher preta que está podendo, de uma forma ou de outra, tornar isso mais nítido para a convivência deles lá e para quem está assistindo também, para quem está assistindo. O João, que é outro que o pessoal chama de planta, né, que é o produtor, ele também, se você reparar no que ele reflete, ele também pondera melhor essas questões, né? Ele também questiona por que você trouxe essa pauta, não tinha que trazer essa pauta. Enfim, eu acredito que isso ajuda a gente, enquanto sociedade, né, digamos, de uma forma positiva, né? Estou falando de uma forma otimista mesmo, né? De a gente qualificar, né, os nossos ativismos, né? Qualificar os nossos ativismos. E não sermos passíveis de rotulação ou de caricaturização, porque o problema é esse, é caricaturar o movimento, é caricaturar o ativismo, e a gente não pode deixar isso acontecer, né? Tem que ter algumas, digamos assim, algumas referências importantes que a gente tem que manter para não cair numa caricatura. Por exemplo, aí eu vou mudar um pouquinho, tá, o foco, vamos sair um pouquinho de BBB, vou falar da campanha, que é algo recente também que a gente discutiu, né? A campanha da fraternidade, gente, ela acabou fazendo com que a página na Raça na Paz, ela bombasse essa semana. Tem um vídeo, tem vários vídeos passando de 1.000 visualizações. A nossa live da semana passada tá batendo 2.000 visualizações, quer dizer, um recorde absoluto, né? Só para quem está assistindo a gente, o máximo que a gente tinha conseguido, acho que tinha sido 500 visualizações, que foi na live anterior, né? E de estreia. Então a gente realmente conseguiu muitas visualizações essa semana, e a campanha da fraternidade foi um tema muito quente nesse nosso circuito, pelo menos no circuito que eu tô, e daquilo que o logaritmo do Facebook propaga. Tem um dos vídeos, todos passaram de 1.000 visualizações, 2.000 visualizações, 4.000 visualizações, 5.000 visualizações, mas teve um que chegou a 70, agora hoje chegou a mais de 70.000 visualizações. E isso é bom, é ótimo, mas começa também a atrair um outro público, que é o público o hater, né? Porque tem hater de todo tipo, inclusive o hater religioso, católico. E aí os haters católicos agora começando a conhecer a página, começam a chegar, sabe aquela coisa bem adolescente? Chega todos os posts, aí você olha aqui as notificações, uma pessoa interagiu com vários posts, aí você pensa, pô, essa pessoa virou fã. Aí quando você vai olhar, a pessoa solta naquele emoticon de risada todos os posts, né, pra, tipo, ironizar os posts. Você roubou, né, você sabe? Alguns acho que outros eu não sei se porque, assim, às vezes
teve uns 10, nessa semana teve uns 10. Eu tive que banir alguns, porque eles estavam já meio assediando já a página, né? E aí alguns eu fui, né, por curiosidade de ver o perfil, e não pareciam ser robôs, mas assim, também não tenho conhecimento técnico suficiente para dizer, para afirmar, para bater martelo. Alguns eu percebia com mais facilidade, porque, enfim, não eram pessoas de verdade, não tinham foto de verdade, não tinham nome de verdade, então aí é mais fácil. Mas alguns tinham, e aí tinha foto, enfim, aí fica difícil de gente saber se era ou não uma pessoa de verdade. Mas enfim, o fato é que atraiu muitos haters, e a campanha da fraternidade está enfrentando uma campanha contra a campanha da fraternidade, que continua com pessoas realmente de perfil ultraconservador, reacionário. E teve um desses vídeos que eu soltei essa semana, de um padre que muito jovem, padre Leonardo Stoll, acho que é o sobrenome dele, é um sobrenome europeu, italiano, não sei qual é que é a origem. Ele falava de uma a, a base da dificuldade das pessoas que rejeitavam a culpa da fraternidade era uma rejeição à metodologia do documento, que é ver, julgar, agir, celebrar. Os reacionários, os ultraconservadores, eles se recusam a ver. Olha que absurdo, eles se recusam a ver. E ele explicava, né? O reacionário conservador, ele tem dificuldade de lidar com a realidade. Ele tem dificuldade de admitir que há grupos que estão fora daquela caixinha. Há grupos de LGBTQI+, há grupos de indígenas, há grupos de camponeses, né, de pessoas que não têm terra, sem teto, sem terra. Há grupos que fogem da forma que eles criam no mundo na cabeça deles. E eles têm dificuldade de aceitar essa questão. Há pessoas que são bissexuais. Olha que curioso. E eles não conseguem conceber isso, né? E esse tipo de dificuldade de lidar com o ver, né? Dentro da metodologia é o ver. Eles não admitem ver. E essa negação da realidade é a base de todo discurso reacionário, de todo discurso ultraconservador. A não aceitação da realidade. Eu achei muito interessante isso, porque é algo, de novo, né? Algo meio que óbvio, né? Mas a gente parando para, poxa, mas é mesmo. A base está aí. Não é que a pessoa tem preconceito, é porque a pessoa, na verdade, ela não quer ver, ela não quer enxergar. É a coisa do invisibilizar mesmo, que a gente falava outra semana. A gente quer invisibilizar por quê? Porque se rejeita a ver. E também tem uma outra questão que eu andei lendo também essa semana sobre o fundamentalismo. Ele não é tanto um ódio, o fundamentalismo é um medo. Então, todo fundamentalista antes de ser um agente do ódio, todo fundamentalista é um medroso. Ele tem medo de lidar com aquilo que ele imagina não conhecer. Um pouco dessa ideia, né, do ver, né? Então, é isso, umas ideias aí que a gente levanta do que tem acontecido e da pauta que a gente conversou semana passada. Não sei se vocês querem também refletir ou repercutir essa aí. Eu queria aproveitar esse gancho, sim. É porque eu fiquei pensando em tudo que a gente falou hoje, né? Nessas questões, assim, da negação. E a negação do outro, né? Então, quando a gente tem um Daniel Silveira, deixa eu ver aqui para lembrar o nome dele, um Daniel Silveira, que se sente tão à vontade em ameaçar instituições públicas, né? Na tranquilidade de dizer que matou 12 pessoas, né? E inúmeras outras coisas que ele, né? De absurdos que ele cometeu. Quando uma mulher preta que representa, porque assim, por mais que a gente saiba que são muitos movimentos negros, representatividade, a gente quer se ver nos lugares, né? A gente nunca se viu e quase nunca, né, nos vimos em lugares de destaque, nós, população preta, nós, povo preto. Então, quando uma pessoa ela esquece que ela carrega toda uma história, né? Então, não é só a Carol com K,
ali. É Carol com K, mulher preta, sulista e outras tantas coisas. Quando a gente pensa nesse movimento que a gente trouxe semana passada, dessas diferenças, né, dentro de uma religiosidade, né? Então, assim, tem as divergências dentro da Igreja Católica, né? E aí tem os haters, assim, o que me vem muito é a dificuldade da gente, do ser humano, ver o outro, né? E ver que a gente está conectado, assim, em tudo. Então, assim, quando eu não olho para mim e olho para o outro, e eu estou dizendo para o outro como ele tem que agir, como ele tem que ser, é muito mais fácil, porque é muito difícil você trabalhar o seu autoconhecimento. É muito doloroso você perceber as suas dores, os seus problemas, as suas fraquezas, é muito doloroso. Então é muito mais fácil você jogar para o outro, é muito mais fácil eu dizer que é errado, né? Que ser gay é errado, né, que os maconheiros são os doidos, que a ciência só vale a que eu acredito. Então, assim, é muito mais fácil do que eu parar, sentar e ouvir, tá, você tem essa opinião, eu tenho essa. E aí, como é que a gente entra num consenso, né? Será que existe consenso? Talvez a minha opinião não seja a certa, talvez a sua seja. Eu percebo isso, assim. E mesmo com essa pandemia, que era exatamente... Eu sempre utópica, meu Deus do céu, eu sou muito utópica. Porque eu sempre acho que existem elementos no mundo que, se a gente ficar um pouquinho mais ligado, a gente vai sacar que o mundo está nos mostrando caminhos, entendeu? Para a gente se tornar melhor. E mesmo assim, a gente não está dando conta, né? A gente não lê esses caminhos, a gente não consegue perceber as sutilezas. E aí vem uma pandemia que exatamente nos diz isso, gente. Não somos somos coletivo, né? Somos um todo, então a gente precisa se preocupar. Para mim é isso, assim, a grande questão dos problemas que a gente vivencia, talvez na humanidade, talvez eu esteja sendo bem simplista, e é possível que sim, eu acho que a gente não se vê enquanto coletividade, comunidade, né? Enquanto a gente não se vê enquanto seres que dividimos um planeta e que a gente precisa cuidar de todos, todas, todes e tudo que habita nele, a gente não vai avançar. É isso. Marcele, quer repercutir, refletir? O que a Paty falou é meio que a gente já falou milhares de vezes, que eu falei aqui milhares de vezes também, sobre enxergar os outros e sobre um princípio de solidariedade, que é o que move a gente a construir, inclusive, sociedades, construir um Estado democrático. A gente está fazendo isso, essas instituições existem, não é para punir, não é para prender, é para nos proteger, né? É para nos cuidar, é para nos garantir o mínimo, é para estar ao lado dos mais necessitados, é para diminuir as desigualdades, porque cada um por si é anarquia, cada um por si a gente volta para a floresta, entendeu? Então quem sabe construir casa, constrói a sua, quem não sabe vai uma palhoça, e aí quem sabe plantar, planta, e quem não sabe morre de fome, vai comer banana. Enfim, se a gente não tiver um espírito de solidariedade e de construção conjunta, e essa noção de que perpassa tudo, na verdade, né? Perpassa a questão ambiental, perpassa a questão de desigualdade social, perpassa até esse exemplo da Carol Conká e do assaltante do meu filho. A gente, mesmo essas pessoas que estão num lugar de violência, né, de violentar os outros, eles são seres humanos e eles precisam ser tratados com a humanidade que eles têm. Respeitar a existência do outro e acolher, eu acho. É essa mensagem que eu vejo. A gente precisa ter mais acolhimento e menos julgamento, punição, cancelamento, enfim, dependendo da esfera que a gente está. Eu vejo uma alavancada dos discursos de repressão, violência, armamento, guerra, e
muito pouca discussão envolvendo acolhimento, envolvendo respeito, solidariedade. Enfim, a gente tem que pensar como sociedade, a gente fala muito isso no direito, qual é o nosso dever ser? O Estado democrático, que foi o que a gente começou discutindo aqui, o esgarçamento das nossas instituições democráticas, ele tem um dever ser, ele tem um parâmetro, ele baliza a sociedade, ele coloca limites, para que a gente exista de uma maneira coletiva, para que a gente se proteja de maneira coletiva. Então, é esse o norte que a gente precisa ter. Que Estado é esse que a gente quer que exista? Qual é o nosso dever ser? A gente quer um Estado de violência, de cancelamento, de prisão, de armamento, de cada um por si, quem quiser que se vire, se você não trabalha, o problema é seu, não estou nem aí, eu vou garantir o meu, quanto mais para mim, melhor. Ou é um Estado em que a gente consiga existir pacificamente, garantindo dignidade para todo mundo, um Estado em que, se algo me falta, se eu passar necessidade, se eu ficar doente, se meu marido morrer com meus filhos pequenos, enfim, eu vou ter garantia de dignidade, mesmo que eu seja uma pessoa violenta. Se eu cometer um crime, eu sei que eu vou ter minha integridade física respeitada, a minha dignidade de me alimentar e de ter acesso a programas de reabilitação. Enfim, que Estado é esse que a gente quer? Que futuro é esse que a gente quer? Que país é esse que a gente quer construir? É isso que fica. De tudo que a gente questionou aqui. Beleza. Gente, já estamos se aproximando aqui do final. Quero só também um ganchinho, até porque tem a ver com o anel de Tucum, né? Eu uso o anel de Tucum, vocês sabem, né? Muitos anos que eu uso. É realmente um símbolo do meu comprometimento com as causas populares, com os pobres, com os indígenas, com, enfim, todos os grupos que são marginalizados. E dentro dessa lógica ou dentro desse fenômeno dessa semana, né, de tanta procura na página, no YouTube, no Facebook, principalmente, uma coisa curiosa, coisa que eu parei para reparar, né? Há 70 mil visualizações e talvez tenha uns 100 comentários negativos, né, no post. E deve ter uns 200 positivos. É impressionante como os comentários negativos, eles chamam muita atenção. E de uma forma irônica, né, eu até estava achando bom, obrigado por comentar aí, porque isso está impulsionando o vídeo e fazendo ele circular mais, né? Mas é importante a gente estar atento a isso, de que, gente, 100 num universo de 70 mil é pouco. Então, assim, muitas vezes o negativo realmente ele é estridente, ele grita mais, ele não é aquela coisa mesmo da história da folha de papel branca com pontinho preto, e realmente a gente olha que tá o pontinho preto, não percebe muito o papel todo, né? Então, assim, é isso. Eu acho que essa ideia de que a gente superlativiza o negativo, às vezes é real. A gente tem uma certa tendência a isso. E o fato é que essas questões que a gente traz aqui, é óbvio que tentando analisar de forma reflexiva, mas para que a gente sempre tenha umas injeções de esperança, né? Para que a gente não desanime. E nesse sentido eu quero, então, desejar a todos muito obrigado por terem nos acompanhado. Obrigado a Marcelo, obrigado a Paty, obrigado a Hudson e da Carla Carelli, que acompanharam a gente aqui desde o início, pelo menos os comentários estão aqui direto. E se vocês tiverem alguma dica, a minha dica da semana é The New Pope. É um documentário da HBO, HBO, que é polêmico, é sobre um papa, é uma distopia também. Daqui a alguns anos surge um Francisco II, e esse Francisco II começa a fazer umas coisas, mas aí eu não vou dar mais spoiler, tem que assistir. Mas é bem distópico, viu? Não é nada para menores de 18 anos, não. Alguma dica de vocês, meninas?
Democracia em Vertigem, o filme da Petra Costa. Como a gente falou do esgarçamento das instituições democráticas, eu acho que o filme retrata isso super bem. Eu tenho uma dica de um filme que eu vi no Amazon Prime, acho que só tá lá, que é Uma Noite em Miami. Então, é um relato fictício de uma noite em que se unem Muhammad Ali, Malcolm X, Sam Cooke e Jim Brown. E aí eu trago essa dica porque são pretos referência, né, em diferentes áreas. E aí eles mostram exatamente essa noite fictícia, é uma noite de tensão, né, de reflexão. E é bom a gente pensar nisso, né? O que o Big Brother traz e outras coisas traz. Ser preto não significa que a gente vai sempre concordar. Somos seres humanos, né? A gente tem divergência, assim como os brancos e as outras raças também têm. Então, e tá tudo certo, entendeu? Repete aí, Paty, o nome do filme perdão? Uma Noite em Miami. Uma Noite em Miami. Massa, vou assistir sim. O Hudson mandou aqui a dica dele. Minha dica é o filme A Onda, que realmente não é um filme muito recente, mas é um clássico, para a gente entender como é a questão da mentalidade fascista, como funciona o processo de manipulação de mentes, comunicação, simbolismo, rituais, fazer todo mundo se sentir uma pessoa só, um movimento só, por isso que é A Onda. Enfim, é realmente uma boa dica. Obrigado, Hudson. E é isso, gente. Muito obrigado. Quero desejar a todos e todas uma boa noite. Descansem. Semana que vem estamos mais uma vez juntos. E já anunciando que na outra semana vai ser também comemorado antecipadamente, né, o Dia da Mulher. E as meninas vão tomar conta aqui do processo. Então, só vai ter mulher. E aí a gente vai celebrar de maneira bonita esse dia tão especial, tá bom? Ô, Braga, é no dia 8 só, não é no dia 1º. Não, mas a semana que vem já é dia 1º. Sim, mas a gente vai fazer o Dia da Mulher no dia 8. Então, mas eu falei daqui a 15. 15, né? Tá. Eu entendi, tô falando semana que vem, desculpa. Eu tô só antecipando que vai ter o dia 8, mas dia... Semana que vem ainda tem outra pauta e aí sim, vai ser só com as mulheres. É isso, gente. Muito obrigado por todos, pelo acompanhamento. A gente manda um cheiro para vocês todos. Tchau, tchau. Beijos. Hoje terminamos praticamente na hora. Só foi por causa das dicas, mas não tem problema. Deu tudo certo. Valeu, gente. Tchau, tchau. Beijos. Tchau.